Oi, meus amigos concurseiros e estudantes. Vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre estar no meio, estar no deserto dos estudos. Todos que estão ali nesse processo almejam chegar em algum lugar, né? Visualizam um fim bom, um fim cheio de bênçãos, um fim cheio de alegria, cheio de realizações, né? Aposto que você está contando aí com concurso muitas vezes para conseguir se casar, para poder liberar, ter filhos, para poder ter a sua independência financeira, para poder ter a sua casinha, para poder, enfim, desafogar, né, as finanças dos seus pais, da pessoa que está ali te ajudando, para conseguir finalmente viajar para aquele lugar que você tanto sonhou sua vida inteira, para ter as suas coisinhas, enfim, para ser dono do seu nariz, né? A gente não pode negar que todas essas coisas são muito boas e não tem nada de errado em você querer essas coisas, né? Afinal de contas, Deus, ele se alegra com a nossa alegria. Deus programa alegrias para a nossa vida. Deus, ele quer o nosso bem e ele dá, mesmo na vida aqui na Terra, embora existam muitas aflições, conforme Jesus Cristo já havia dito, Deus, ele também nos permite viver muitas alegrias, muitas realizações e muitas bênçãos. Então eu queria falar com vocês sobre enquanto a gente ainda não chegou naquele fim que a gente tanto quer, cheio de realizações, cheio de alegria. Todo o processo, pessoal, todo o processo é feito de começo, meio e fim, né? O começo, geralmente, é muito gostoso também. Por quê? Porque no começo de um projeto, você tá alegre, você tá entusiasmado, você tá cheio de esperança, você costuma estar em êxtase, né? Você tá ali empolgado, em outras palavras. E isso faz com que todo o processo seja mais leve de estudar, de ali alcançar uma prova, passar para outra fase de alguma coisa, concluir uma faculdade, começar a estudar para a OAB, começar a estudar para um concurso. Então, sempre que a gente inicia um ciclo, a gente tá cheio de empolgação, tá cheio de esperança, e isso é muito bom. O fim, eu já falei para vocês, o fim também é cheio de alegria e de gratidão e de regozijo mesmo. Só que o meio do processo, no qual muita gente se encontra, é um lugar que não é assim tão agradável. É um lugar de desânimo, é um lugar difícil de se estar. É no meio que muitas vezes você perde o apoio das pessoas que te amam. É no meio que, às vezes, você perde a condição financeira que você tinha de estar ali comprando os cursos, de estar ali viajando para fazer as provas. É no meio que, muitas vezes, você perde um parente próximo. É no meio que, muitas vezes, você descobre uma doença, ou você tem que fazer um tratamento, ou você tem que acompanhar algum parente, uma mãe, um pai doente. É no meio que você se sente extremamente cansado, abusado, esgotado. É no meio que tomar café não adianta mais. Meu filmmaker aqui, ele não toma café, justamente porque, enfim, ele não adere a isso, ele prefere estar descansado. É no meio que você recorre a milhares de coisas, muitas vezes você recorre sei nem dizer, né? A qualquer tipo de profissionais aí que prometam para você que você se reanime, né? É no meio que muitas vezes você tem que enfrentar a depressão. É no meio que você tem que visitar um psiquiatra pela primeira vez. É no meio que você tem que buscar uma psicóloga pela primeira vez. É no meio que você tem que encarar a sua família te perguntando se você vai fazer o concurso tal.
É no meio que você vai ver seus amigos passando, seus amigos atuando em outras áreas privadas, tendo seus próprios carros, suas próprias casas, começando a ter filhos, começando a casar. Você vai ver seus amigos viajando para fora do Brasil, você vai ver seus amigos de outras carreiras privadas já fazendo coisas que você não pode fazer. É no meio que você vai sentir uma dor no coração quando você não puder ir para aquele restaurante que seus amigos estão indo, né? Não puder comprar um presente para sua mãe, para o seu pai. É no meio que vai doer bastante. Vai doer bastante estar no meio. E aí, gente, o meio, apesar de ser um lugar extremamente difícil, e é justamente nele que ocorre várias coisas desagradáveis. O meio é um lugar necessário, né? Eu costumo sempre achar que Deus, ele não tem ele não tem como objetivo primeiro da nossa experiência humana que nós sejamos simplesmente felizes o tempo inteiro, né? Deus, ele quer o nosso amadurecimento, ele quer o nosso crescimento espiritual e o meio é extremamente necessário para isso. Então, o meio, ele faz parte da agenda de Deus para você. Então, aqueles 2 anos ali de estudo que você já está cansado, já está sem esperança, ele faz parte da agenda de Deus, certo? E Deus quer que você lide com o meio. Deus não colocou o meio dos processos na sua vida para que você não haja, para que simplesmente você não tenha nenhuma atitude sua de crescimento e que Ele, o próprio Deus, faça tudo por você, né? Na verdade, Deus, ele exige muitas vezes uma atitude nossa, dentro das nossas possibilidades, para que Ele venha e faça o extraordinário, o sobrenatural na sua vida. E outra coisa, minha gente, o meio é muito, muito importante para que você, no fim, você se lembre de Deus e reconheça a glória e o poder dele na sua vida, porque você vai ver que no fim as coisas deram certo, porque no meio você conheceu a Deus e pôde reconhecer Ele no fim. Então, Deus, ele quer esse meio na sua vida. E é muito difícil, às vezes, de a gente acreditar nisso, de a gente acreditar que Deus, ele tá ali permitindo, vendo o nosso sofrimento e ainda assim permitindo tudo aquilo. E às vezes durando muito mais tempo do que a gente gostaria, né? Mas o deserto, né? Passar pelo deserto não é algo definitivo. O deserto não é o fim da estrada para você. Deus, ele quer que você passe pelo deserto da melhor forma possível e que você chegue num fim de um lugar extremamente glorificante e abençoado. Mas esse meio, ele vai ser ali essencial para a sua vida, como pessoa mesmo, né? Falando agora um pouco do cargo que a gente ocupa no fim da nossa jornada, eu acredito que muito do que eu sou hoje no meu cargo e das formas como eu lido com os problemas, da forma como eu lido até com as coisas da minha vida, sabe? São muito fruto daquilo que eu sofri, daquilo que eu aprendi e daquilo que eu amadureci quando eu estava no meio do meu processo, né? Eu mudei como pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente é uma pessoa no começo do processo, a gente é outra pessoa no meio do processo e no fim do processo a gente já é outra versão da gente mesmo. Então, hoje eu sou muito devido a tudo que eu passei. Eu consigo olhar para minha história, para o meu deserto, para o meu meio e dizer graças a Deus por tudo. Graças a Deus pelas dificuldades, pelos dias que eu lembro vividamente que eu chorei, né? Eu lembro vividamente de alguns momentos que eu tive com Deus de desespero,
de choro, eu lembro até hoje. E hoje eu posso ser extremamente agradecida a Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que eu já conquistei hoje, né? Existem muitas outras coisas que a gente vai começando a sonhar, né? Com filhos, com família, com a saúde dos filhos, com o futuro dos filhos. A gente não para de sonhar, mas olhando para trás, olhando para os desertos que eu já passei, no momento em que eu não sabia no que ia dar, e observando o fim que Deus me deu daquele ciclo, eu posso renovar as minhas esperanças de que os meios que eu vou viver daqui para frente, eles também terão um fim glorioso em Deus, mesmo que não sejam o fim que eu esteja ali sonhando e desejando hoje. Então, a história da fidelidade de Deus na sua vida, ela vai ser preciosíssima, vai ser um tesouro na sua vida. E a história da fidelidade de Deus, ela vai ser muito consolidada através dos seus meios, através dos seus desertos, através daquele momento em que você não sabia se ia passar e você clamou a Deus e você pediu a Deus e você, ao invés de se desesperar, você orou. E você tomou a decisão de confiar em Deus. Então, essa história vai estar cravada dentro de você para as suas próximas batalhas. E quando você se lembrar do fim que Deus deu, quando você finalmente chegar no fim daquele ciclo, porque Deus, Ele deseja isso para você, né? Ele não deseja que você passe mais tempo do que você deveria num ciclo, mas só que você precisa tomar algumas atitudes você mesmo. Deus, Ele muitas vezes não faz tudo sozinho, Ele pode fazer tudo sozinho, mas muitas e muitas vezes Ele conta com a gente para que a gente tome algumas atitudes, porque isso é mais saudável para nós, entende? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês 3 dicas para você passar melhor, para você atravessar de uma forma melhor esse meio, esse deserto, e chegue de uma forma mais madura e mais tranquila no fim abençoado que Deus quer para você. Vamos lá? A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: pare de conversar com você mesmo, simplesmente. Nós fazemos muitos diálogos conosco durante o dia e é aquela coisa, principalmente as mulheres fazem muitos diálogos internos o dia inteiro, na verdade. E há os esposos aí que não aguentam a conversa que a gente tem com a gente mesmo, e muitas vezes são conversas pessimistas, conversas ali só de murmurações, conversas ali só de reclamações, só de desesperança, só de previsão das coisas piores acontecerem, né? Ao invés de a gente simplesmente levar a nossa angústia a Deus, né, naquele sofrimento real, né, do estudante, que é um sofrimento de fato, né? Eu reconheço muito isso. Ao invés de a gente levar esse sofrimento a Deus, a gente fica conversando com a gente mesmo, muitas vezes, o dia inteiro, né? Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Ah, se eu não passar daqui a 2 anos, eu vou desistir, já tá decidido na minha cabeça. Ah, porque se eu começar uma mentorinha com fulano de tal e não conseguia porque não é pra mim. Então, assim, a gente fica nos diálogos internos o tempo todo, né? E esquecemos de confiar as nossas angústias a Deus. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, tem dizendo o seguinte: Jesus disse: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei." Então, vejam o convite de Jesus. Você que tá cansado, tá chateado, tá sobrecarregado, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse meio que alguém adoeceu, nesse meio que você descobriu alguma coisa, que você foi traído, que você foi rejeitado, que você tá com medo da sua família, nesse meio que você perdeu suas condições financeiras, que você perdeu alguém, nesse meio que você tá sobrecarregado e ainda tá tentando estudar, vinde a mim, diz Jesus Cristo. Vinde a mim, venha, venha. Venha a mim. Isso é um convite que Ele faz para você. Ele quer que você vá até Ele. Ele está te esperando, né? Por quê? Ele diz: vem, porque eu te aliviarei. Então aqui tem uma promessa de alívio. Tem uma promessa de alívio quando a gente está
cansado e sobrecarregado no meio, certo? A gente tem que ter em mente que Deus não nos criou para o sofrimento eterno e Ele não nos criou para sofrermos sozinhos, certo? Quando Jesus diz, vem aqui, vem até mim, vamos conversar, eu prometo que eu vou aliviar essa tua dor. Eu prometo que eu vou te deixar um pouco mais leve. Vem cá. Quando diz Deus vem cá, Ele está dizendo, vamos sofrer junto. Eu tô contigo, eu não quero que você viva esse momento sozinho, né? Então, Deus muitas vezes vai trazer à sua memória que a linha de chegada pode estar muito mais perto do que você imagina. Vai a Deus. Esse é o meu conselho para você. E a dica número 1, vai a Deus, conversa com Ele. Deus pode muito bem te mostrar, colocar no teu coração que você está muito mais perto do que você imagina. E como Deus disse para mim muitas vezes, espera. Mas um espera assim bem suave, sabe? Um espera não um espere rude, porque Deus ele não é rude. Deus ele não fala ao nosso coração para que a gente fique angustiado, Deus ele traz a paz para o nosso coração, mesmo que ele fale o que a gente não quer ouvir. Então, muitas vezes Deus disse para mim, espere. E aquilo acalmou o meu coração, sabe? Mesmo que não fosse o que eu queria escutar, na verdade. Então, a dica número 2 para mim é a seguinte, vá a Deus e tenha a sabedoria da espera, né? Esperar, gente, é um ato de sabedoria, né? Eu, muitas vezes, quando eu estou conversando com meus alunos, com pessoas que eu ajudo, né, nesse sentido, a trilhar o caminho dos estudos para o concurso, que o pessoal chama de mentoria, né? Na verdade, eu gosto de ressignificar os conceitos. E eu gosto de falar que eu ajudo as pessoas a trilharem esse caminho, né, de todas as formas, não é só fornecendo um cronograma, por exemplo. Eu converso muito, né, sobre as questões da vida. E eu sempre falo que estudar é um processo e passar em concurso é um processo. E várias coisas na nossa vida são um processo. E são um processo por algum motivo, né? Eu acredito que estudar para concurso ele não só seja um processo porque ele demanda muita repetição de muita informação, né? Ou seja, a nossa própria memorização humana, ela requer um tempo, né? Para que a gente possa, através da repetição, absorver num tempo razoável aquela informação. Então, a gente precisa de um tempo, são muitas informações, certo? E a gente precisa ter tempo para repetir essas informações algumas vezes, de algumas formas. Então, isso leva tempo, né? Isso por si só já é um processo. Mas eu acredito que dentro do processo de estudar para concurso, existe uma questão de Deus. Existe uma questão de Deus da lapidação do seu ser, da lapidação da sua personalidade, das suas impressões sobre as coisas, da sua disciplina sobre você mesmo, do seu aprendizado, do seu amadurecimento. E eu acredito que Deus ele está muito mais interessado nisso do que simplesmente na sua prosperidade financeira, né? Nós pensamos muito na nossa prosperidade financeira quando a gente está estudando, mas eu acredito muito que Deus está bem mais interessado na pessoa que você vai ser no final do processo. E para que a gente mude, para que a gente perceba, para que a gente de fato passe por essa transformação como uma borboleta, digamos assim, isso leva tempo, né? Já que a gente falou aqui da borboleta, o próprio processo, né? Desde lagarta até formar aquela coisinha dura, que depois ela vai aos pouquinhos pulando para fora, até, enfim, virar uma borboleta. Até isso demora, né? Até isso leva dias. Então, as coisas são um processo por um motivo, né? Estudar para concurso é um processo, não só pela dificuldade em si, da questão da memorização, de nós humanos, como Deus nos fez, né? Mas acredito até que ele tenha feito dessa forma para que seja um processo interior também, né? A gente tem que há um tempo para todas as coisas, né?
E essa questão de estudar para concurso ser um processo é uma questão que envolve algumas fases. E eu trago para vocês aqui versículos muito queridos meus que estão em Eclesiastes. E tem escrito que tudo tem uma ocasião certa, um tempo certo para acontecer. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui na Terra há um tempo para todo propósito acontecer. Existe o tempo de nascer, aquele ciclo, né, de estudos, e existe o tempo de morrer, o ciclo de estudos, quando ele chega ao fim, né? Há o tempo de plantar, ou seja, há o tempo de você estar ali vivendo aquele processo e plantando ali as sementes e regando e cuidando do solo, né? O período chato que você não vê as coisas acontecerem. Mas a Bíblia fala que também há o tempo de simplesmente colher o que se plantou. Então, existe a coisa boa, que no fim das contas acontece. Mas a gente tem que ter a sabedoria da espera, que é a dica 2, tá bom? Então, vamos ali se atentar para que a espera é algo normal e a gente precisa adquirir esse conhecimento, essa sabedoria em Deus para esperar as coisas acontecerem, tá? E a minha dica 3 é: confie que nesse processo e na sua espera, Deus, Ele quer o seu bem, certo? E que Ele quer se relacionar com você nesse processo para te levar a um fim bom, né? Em última análise é confiar na bondade de Deus, né? Confiar em quem Ele é, confiar na fidelidade dEle, não é mesmo? Nas placas aí de caminhão você encontra Deus é fiel. Por que que Ele é fiel? Você já parou para se perguntar isso? Porque Deus é fiel nos propósitos dele para a nossa vida. A gente pode falhar com Ele quantas vezes for. A gente pode não fazer a nossa parte muitas vezes. A gente pode desapontá-lo. A gente pode prometer e não fazer. A gente pode ser rebelde. Mas se Deus confiou uma promessa às nossas vidas, Ele vai fazer, independentemente da nossa fidelidade a Ele. Então, vejam só. Eu já tinha falado para vocês sobre um versículo muito querido meu também, e esse é bem especial porque a minha mãe sempre falou desse versículo para mim. E ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 11, e diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Deus que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, boas coisas, lembrem, Deus, Ele quer o seu bem, mesmo que você esteja enfrentando o processo e que você tenha que esperar. Confie na bondade de Deus, porque Ele certamente quer o seu bem. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam anotar esses versículos na Bíblia de vocês e que vocês possam caminhar junto comigo, que sua fé seja renovada nesse processo e nesse meio, sempre com a esperança de que no fim haverá bênçãos, haverá um fim que valerá a pena. E eu digo para vocês, vale muito a pena. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.